Bora lá, líder! Bora lá! Vamos chegando para mais um Papo com o Líder. Estamos aqui, segunda-feira, 7 horas da noite, é hora de Papo com o Líder. Então vamos chegando, que hoje o nosso papo promete muito. Deixa eu já dar um oi para essa galera bacana que tá chegando aqui. Polito, Fantini, sejam bem-vindos. Ô Xuxa, meu amigo Xuxa, seja bem-vindo também. Que bom ter vocês aqui. Que bom, Débora. Aldeci, seja bem-vindo. Ó, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu só vou dar oi para quem falar oi para mim aqui, tá? Porque assim, eu aprendi, viu, Débora? Eu aprendi que nas lives a gente não pode ficar dando oi para todo mundo que chega, não. É só para quem se manifesta. Então é isso aí. Boa noite, Alana. Mauro, já falei que é o Xuxa, já dei boa noite. Gente, hoje o papo vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre desenvolvimento de pessoas. Eu quero dar algumas dicas muito práticas para vocês. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Oi, Grazi. É que aqui o nosso grupo é diferente, né? O pessoal que chega aqui no Papo com o Líder já chega, já fala oi. Aqui é todo mundo de casa, que nem o Paulo que tá chegando, a Ellen. Ô, meu amigo Cássio, que legal ter você aqui, meu amigo. Que honra ter você aqui, viu? Muito bom. Espero que possa enriquecer esse seu conteúdo que já é enorme, meu amigo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento de pessoas, de equipe. Como é que a gente pega alguém que está aqui e traz para um patamar mais elevado. E foi muito legal, porque a gente fez uma... Oi, Carolzinha, tudo bem? A gente fez uma pesquisa, um desafio. Se a gente tivesse uma quantidade de pessoas, a gente faria esse conteúdo. E aí, como várias pessoas falaram, bora lá, então a gente está aqui juntos, tá bom? Deixa eu ver aqui, Júlio, seja bem-vindo. Renato, seja bem-vindo também. Prazer estar com vocês aqui. Marins, Adriana, seja bem-vinda também. Gente, ó, vamos já para a gente poder encher essa audiência nossa aqui, dividir esse conteúdo com bastante gente. Então, se você puder agora, já clica no aviãozinho, já chama aí 2, 3, 4 pessoas para participar com a gente aqui também. Boa noite, Jéssica. Já manda os coraçõezinhos, porque cada coraçãozinho que chega aqui, a gente traz mais gente, tá bom? E hoje, assim, eu quero combinar com vocês que eu vou trazer conteúdo puro, conteúdo raiz, tá? Então, assim, eu vou esperar, deixa eu ver quanto tempo que a gente já tá juntos aqui. Beleza, eu vou esperar a gente ter uns 5 minutinhos, porque aí a gente vai dar as boas-vindas para quem tá chegando, a gente vai conversando, mas aí quando eu entrar no conteúdo, a gente vai entrar pra valer, tá bom? E queria só dividir com vocês uma coisa, né? E ouvir um pouquinho a opinião de vocês também. Essa semana passada, eu coloquei um post no direct, no feed, um vídeo falando assim, né? Como é que você pode usar a sua inteligência emocional para você poder lidar com chefes que são difíceis. Então a chamada era essa, né? Use a sua inteligência emocional para lidar com chefes difíceis. Bom, fiz o vídeo, coloquei lá. O que acontece, né? O vídeo, ele falava assim, olha, às vezes por trás de um chefe que é grosseiro, que é arrogante, que é brutal, existe muitas vezes uma pessoa que está insegura, que não sabe como lidar com a situação. Então, como você pode trabalhar com isso, mas a partir da sua mudança, do seu posicionamento? O que aconteceu, gente? Teve gente que ficou brava comigo. Ah, mas você fala isso porque você não conhece meu chefe, você fala isso porque você não está no meu lugar. No fundo, o que aconteceu? O que eu senti que aconteceu, né? As pessoas queriam que eu desse tipo uma receita meio pronta. Então assim, ó, você faz isso e o teu chefe vai deixar de ser assim. Então você faz isso e ele vai mudar da água pro vinho, da noite pro dia. E gente, eu não acredito nesse tipo de milagre. Eu acredito muito em responsabilidade. Então assim, como eu posso agir para que o outro ele tenha uma relação diferente? Ou como que eu posso atuar sobre como eu me sinto para que nessa relação eu não tenha sofrimento? E aí teve gente brava comigo. E eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Falei, gente, será que o pessoal que participa comigo do Papo com o Líder, eles têm essa clareza de que não adianta a gente jogar responsabilidade pro outro, ou a gente ficar achando que o que o outro tá fazendo é a culpa do meu sofrimento? E na verdade, o que eu coloco é exatamente o contrário.
eu sou responsável por aquilo que eu sinto, eu sou responsável pela forma como eu lido com os meus sentimentos. E o que o outro faz é ele, eu sou eu. Aí eu queria saber se faz sentido isso pra vocês, ou se eu tô louco, gente. Se não, se eu posso entrar no esquema de ficar culpando as pessoas, falar, não, a culpa é dele, eu sou infeliz porque meu chefe é assim, eu sou infeliz porque a minha empresa é assim, eu tô chateado porque o mundo é assim. Ou não, ou a gente enxerga as coisas de uma forma diferente. Eu tô no mundo, tô lidando com situações, tô lidando com pessoas e cabe a mim trabalhar as minhas emoções para que eu possa me sentir bem. Vocês estão comigo ou acho que eu tô viajando, gente? Faz sentido para vocês isso? Conta pra mim aí, por favor, tá bom? Fiquei muito curioso com isso, tá? E também, né, antes ainda de chegar no conteúdo de hoje, que é como ser um líder que desenvolve pessoas, eu queria pedir um favor para vocês. Eu coloquei no Stories, hoje eu coloquei no Stories uma pesquisa que eu estou fazendo. Eu tenho pensado muito assim, né? No que realmente incomoda o líder, o que faz o líder sofrer no dia a dia, o que tira o sono desse líder, né? E eu coloquei algumas opções, eu até vou ler para vocês aqui, né? Eu coloquei assim, ó. Qual das sensações a seguir é a mais doída, é a mais sofrida para um líder? Não se sentir capacitado para liderar pessoas, então eu me sinto muito mal por não saber como liderar, não se sentir ouvido pela equipe, sentir que as pessoas não estão comprometidas com o trabalho, não saber como motivar a equipe, sentir que a equipe não me respeita como líder, ter medo de ser demitido ou não ter o devido reconhecimento da minha empresa. Então eu coloquei 7 alternativas. E eu estou muito surpreso, porque o que eu achei que ia aparecer acabou não sendo o que apareceu mais. Mas eu queria muito te ouvir. Então, se você ainda não participou da enquete, eu vou pedir para depois da nossa live você ir lá no meu Stories e coloca lá a sua opinião. Por quê? Porque quando eu ouço aonde dói para você, aonde você tem dificuldade, eu consigo direcionar melhor o conteúdo, tá bom? Então, assim, se você puder, depois da nossa live, vai lá e participa da enquete. Combinado? Posso contar com vocês? Pode ser? E deixa eu ver aqui o que vocês já estão colocando aqui sobre a minha pergunta. Vamos lá. Boa, Débora. Nossa, é isso, Débora, é isso que eu acredito demais, tá? O que o outro faz é problema dele e temos também que mudar as nossas atitudes e mudar os nossos sentimentos para a gente ser mais feliz. Jéssica, certamente somos responsáveis, temos que lidar com as nossas emoções. Perfeito, então estamos juntos, então não tô louco, tá bem? Converter esse tipo de energia negativa em resultado nunca visto antes de se destacar. Pô, é isso mesmo, concordo. O meu resultado fala por mim, Leandro, boa. Boa noite, Ivana, seja bem-vinda. Muito bem, boa noite, João Paulo. Vamos lá. Patrick, boa noite. Gente, olha só. Hoje a gente tem um conteúdo que é um conteúdo raiz mesmo, tá? Então eu vou trazer para vocês conteúdo pra gente falar sobre desenvolvimento de equipes, tá? Só para saber se vocês já estão aí comigo, quem tá sintonizado, quem tá pronto para entrar no conteúdo, me manda um joinha, me manda um eu, me sinaliza, manda coração para eu saber que estamos prontos para mergulhar nesse conteúdo que eu preparei para vocês. E preparei mesmo, assim, eu me dediquei a parar, pensar e falar, bom, o que essas pessoas precisam saber para que elas possam desenvolver as equipes delas, para desenvolver as pessoas. Então, você tá aí comigo, vamos juntos. Legal, tô vendo que você já tá me dando joinha. Então, acho que já estamos no ponto pra gente poder trabalhar esse conteúdo, certo? Valeu, gente. Então é o seguinte, ó. Só vou te pedir mais uma coisa antes de começar o conteúdo com você, que é assim, se tem alguém que você conhece, que é líder, que tem equipe, que precisa aprender um pouco mais sobre desenvolvimento de pessoas, então coloca o aviãozinho, marca essa pessoa, chama pra live, porque o conteúdo de hoje eu te garanto que vai estar bacana e que vai ser legal. É o tipo de conteúdo que qualquer líder, qualquer gestor precisa conhecer, tá bom? Então, bora lá. Bora entender. Vamos combinar uma coisa também? É assim, eu vou me concentrar total agora em entregar o conteúdo para vocês. Eu vou por blocos, tá? E aí depois eu pauso para ver os comentários e as perguntas de vocês. Então eu vou focar na entrega do conteúdo bem linear, beleza?
Então vamos lá, gente. Como ser um líder que desenvolve pessoas, que desenvolve equipes? Primeira coisa, primeiro passo fundamental. Eu, enquanto líder, preciso acreditar que desenvolver pessoas é algo muito, muito importante. Só que aqui tem uma armadilha. Se eu perguntasse para vocês, quem de vocês acredita que isso é importante? Todo mundo ia levantar a mão e falar eu. Tudo bem. Só que é o seguinte, gente, acreditar que é importante significa priorizar. Então, quando eu falo assim, eu acredito que é importante, mas eu não tenho tempo para desenvolver minha equipe, então você não acredita, porque você não prioriza. Então, eu só posso dizer que eu acredito que desenvolver pessoas é algo realmente necessário quando isso se torna uma prioridade na minha gestão. Qualquer outra coisa é desculpa. Não dá, não tenho recurso, não tenho verba, não tenho tempo. Isso é desculpa, porque se eu acredito, eu coloco isso como prioridade, ok? Então, preciso te perguntar uma coisa. Você acredita, você prioriza a sua energia hoje para desenvolver a sua equipe? Flávio, mas eu não sei como fazer. Então, se você não sabe como fazer e não aprendeu ainda, é porque você ainda não prioriza. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso, gente? Porque assim, se eu acredito numa coisa, isso vira uma prioridade. E se eu não sei como fazer aquilo, eu vou aprender. Se eu não aprendi, se eu não tenho tempo, é porque não tá prioridade para mim. Ok? Faz sentido isso, gente? Conta pra mim aqui. Eu tô louco ou faz sentido? Deixa eu ver aqui. Que eu já vou trazer. Você pode mostrar a live segunda no canal do YouTube. Tenho amigos que não estão. Renato, não consigo fazer isso, cara. Não consigo porque assim, eu sou limitado demais. Eu não consigo manter foco em duas coisas ao mesmo tempo. Então o que eu faço? Eu trago a live pra cá e depois eu compartilho no YouTube, tá bom? Oi lá, Cris. Sim, então, João Paulo, tô achando que esse sim concordo com você. Beleza, então bora lá. Então o primeiro passo é esse. Sem esse passo não tem como desenvolver pessoas. Se eu não acreditar, não funciona. O segundo passo é o que eu chamo de evitar um erro clássico que muita gente faz, que é usar treinamento para cumprir tabela. Flávio, o que é isso? Isso acontece principalmente com quem trabalha em empresas grandes, que tem verba, que tem orçamento destinado a treinamento. Então, na cabeça do líder, preciso treinar as pessoas. Então, ele vai lá, entra num piloto automático e ele faz qualquer coisa para treinar, ok? Flávio, tem gente que faz isso? Tem, e tem muita gente que faz isso. Eu posso dizer que acaba sendo um dinheiro jogado fora. Por quê? Porque ele simplesmente faz o treinamento pelo treinamento e não o treinamento pela transformação que ele quer gerar. E aí o que você precisa entender é o seguinte, líder. Quando você vai fazer um treinamento, e eu vou falar a palavra treinamento aqui, mas pensa como desenvolvimento de pessoas de maneira geral, tá? Então eu vou treinar as pessoas, existem 3 etapas. O antes, o durante e o depois. Antes é toda a etapa de preparação e planejamento. Durante é aquele momento específico, aquele dia ou aqueles dias do treinamento, da execução. E o depois é aquilo que muita gente não se preocupa e que é fundamental para que um treinamento, para que um processo de capacitação ele funcione e dê certo, tá bem? Eu costumo dizer que existe uma regra, que é a regra do 60-30-10. 60% da minha energia, da minha dedicação, do meu foco, ele tem que estar na fase inicial, que é a preparação. 30% no momento do treinamento e 10% no momento final, que como eu disse para você, muita gente não faz, que é o momento pós, que envolve a avaliação e o processo de refinamento do aprendizado. Vou te explicar isso com detalhes agora, mas eu queria que você ficasse na sua cabeça com essa regra, 60-30-10. Na prática, o que acontece muitas vezes? Os líderes, eles colocam toda a atenção naquele dia do treinamento. Então o líder fica preocupado com o coffee break, fica preocupado aonde vai ser, se o data show tá bonito, se os slides estão bons, ao invés de se preocupar com a parte mais importante, que é qual o objetivo daquele treinamento. E tudo isso nasce na fase anterior, que é a fase de preparação. Então, quando eu vou usar esse 60% da minha energia, é para preparar aquilo que eu quero que aconteça. E para isso, existem 2 perguntas, que são as perguntas mágicas que geram a transformação das pessoas em um treinamento. Primeira pergunta que eu, líder, tenho que me fazer:
o que eu quero com esse treinamento, ou qual o objetivo desse treinamento, ou de uma forma melhor, o que eu quero que aconteça com as pessoas da minha equipe após o treinamento acontecer. Então, na minha cabeça tem que ter uma lógica que é assim: aqui está a minha equipe antes, aqui tem um momento que é o durante, e aqui existe a minha equipe renovada, transformada, que é o depois, que é aquilo que acontece porque elas passaram por esse treinamento aqui, entende? Então, se eu tenho clareza do que eu quero que aconteça aqui, esse processo no meio, ele vai ser assertivo. Qual que é o grande problema que eu vejo? E eu garanto para você, 95% dos treinamentos acontecem assim. O líder faz o treinamento por fazer sem ter esta clareza do que ele quer. E aí isso aqui fica manco. Agora, quando esse trabalho de preparação é bem feito e eu entendo qual a transformação que eu quero que aconteça, a minha assertividade ela é infinitamente maior. Então, aqui vem uma dica para você, líder. Uma dica que vale ouro, tá? Mas vou fazer o seguinte. Eu quero que você, se você puder, até anota essa pergunta que você precisa se fazer antes de começar uma capacitação, um desenvolvimento de pessoas, tá? Deixa eu só ver se eu tenho alguma pergunta aqui. Deixa eu só ver, dar um oi pra galera que tá chegando. Me dá um minutinho. E se você transforma... Sim, eu vou chegar nisso, Mauro. Eu vou falar sobre a prática, que é o momento depois, tá bem? Ok. Perfeito, Cássio. Boa, parceiro. Se não é relevante, não põe em prática. Perfeito. Ok. Vamos lá. Joia. Então é o seguinte, gente, ó. Então eu falei pra você que tem uma pergunta que você tem que se fazer, que é o que eu quero que aconteça com a minha equipe após o treinamento, ok? Existe uma outra pergunta que ela sustenta isso. É assim. Você tem que se perguntar: o que hoje a minha equipe não sabe, ou não sabe fazer, ou não faz, mas que se isso mudasse o meu resultado, a minha entrega, o ambiente, o clima, e aí não importa qual é o objetivo que você tem, mas o que minha equipe não sabe ou não sabe fazer, que se soubesse o meu mundo seria diferente. Então é assim, ó, o que a minha equipe não sabe, que se ela aprendesse eu teria mais resultados. Ou o que a minha equipe não sabe fazer, mas que se ela aprendesse como fazer bem feito, eu teria muito mais resultados. Ou o que a minha equipe hoje não faz porque não quer fazer, mas que se tivesse motivada, se transformasse e ela passasse a fazer, nós teríamos um desempenho muito melhor. Essa pergunta é a pergunta chave para você trabalhar o desenvolvimento. E eu garanto para você, 99% dos líderes, quando vão pensar em programa de desenvolvimento, eles não se fazem essa pergunta. Como que eu faço como metodologista na área de treinamento? Eu sempre penso assim. Eu tenho meu aluno, e aí eu penso sempre em alunos, mas isso, se eu como líder pensaria na minha equipe, eu como professor eu penso no meu aluno. Eu tenho meu aluno aqui, ele está nesse patamar. Ok. O que precisa acontecer com ele? O que ele precisa desenvolver, aprender para chegar aqui? O que é esse ponto B aqui? Quando eu entendo isso aqui, eu consigo construir um caminho do ponto A para o ponto B. Agora, se eu não sei o que é esse ponto B, todo o caminho que eu vou fazer aqui, ele vai ficar perdido, porque não tem foco e a gente não consegue chegar no lugar que tem que chegar, ok? Gente, isso ficou claro para vocês? Que a pergunta que eu tenho que me fazer é: o que a minha equipe não sabe e que se ela soubesse, nós teríamos um desempenho muito melhor. Faz sentido essa pergunta para você? Conta para mim aqui, faz sentido? E eu quero ver o que vocês estão colocando para mim aqui nas considerações. Ok, olá Éder, tudo bom, meu amigo? Que bom ter você aqui mais uma vez, viu? Mayara, beleza, então isso acho que faz sentido, né? Galera, aproveita para mandar os coraçõezinhos para mim aí, para saber que a gente nós estamos juntos aqui nessa caminhada, tá bom? E deixa eu olhar o meu tempo, porque eu fico preocupado com a questão do time, porque eu não quero deixar você sem conteúdo hoje, tá bom? Boa Maria, boa Débora, estamos juntos então. Então, ó, falei para você, prometi para você que a gente teria um passo a passo, tá? Um passo a passo para você melhorar o desempenho da sua equipe através de desenvolvimento. Falei para você que a primeira coisa é você acreditar de verdade, priorizando o processo de desenvolvimento de pessoas. A segunda coisa é você
ter um foco que a preparação de um plano de desenvolvimento é sempre a sua prioridade e que para essa preparação funcionar, você tem que se perguntar o que eu quero que aconteça com a minha equipe após o processo de desenvolvimento, onde eu quero que minha equipe chegue. E para saber onde eles vão chegar, eu tenho que me perguntar o que a minha equipe ainda não sabe ou não faz, que quando tiver a mudança, as coisas serão totalmente diferentes, ok? Então esses foram os 2 primeiros passos. Passo 3 agora, é a gente entender muito claramente qual a diferença entre um treinamento técnico operacional e um treinamento comportamental. Existem diferenças metodológicas e eu tenho que entender na minha cabeça enquanto líder quais são essas diferenças para poder fazer um treinamento adequado, um processo adequado de desenvolvimento de pessoas. Então vamos lá. Treinamento técnico operacional, ele está aqui no campo do saber, é o que as pessoas precisam aprender. Tem treinamento comportamental, está no campo das habilidades e das atitudes. Habilidades é o fazer bem feito e atitudes, o querer fazer, ok? Então eu tenho que entender a diferença metodológica entre esses 2 aspectos. Vamos começar por aqui. Treinamento técnico operacional. Aqui a pergunta que eu faço é o que a minha equipe não sabe e ela precisa aprender para ter melhor desempenho. Então aqui a coisa é mais simples, por quê? Porque o processo cognitivo ele é muito mais objetivo. A pessoa não sabe isso, ela aprende e ela passa a saber. Só que aqui, líder, existe uma sutileza que é muito importante que você não perca de vista jamais. É assim, às vezes eu vou lá e eu passo um conteúdo, eu passo um aprendizado, eu levo uma informação para minha equipe. E eu parto do pressuposto que o simples fato de ter falado ou ter mostrado, as pessoas vão ter aprendido ou vão ter entendido. E isso não é uma verdade, ok? Por quê? Porque entre aquilo que eu falo e aquilo que a pessoa entende, muitas vezes existem falhas de comunicação. E eu, como treinador ou desenvolvedor ou líder, eu preciso me certificar de que as pessoas entenderam aquilo que eu estou dizendo. Eu não posso partir do pressuposto que o simples fato de ter falado vai fazer as pessoas terem compreendido. E muita gente faz isso. Então o que eu diria para você? Quando você faz um treinamento, seja numa reunião com uma equipe, que você tem que passar uma informação, seja num plano de treinamento, quando você leva a informação, você precisa certificar que as pessoas entenderam a informação que você levou. Isso é muito importante, tá bem? E se aquele conteúdo ele é muito relevante para o seu trabalho, eu sugiro que você faça uma avaliação. Tipo provinha mesmo, pode ser teste, mas para você garantir que aquilo que você ensinou, as pessoas aprenderam. E se as pessoas não aprenderam, não caia na bobagem de achar que as pessoas não aprenderam porque elas são incapazes. Sempre traz para você o que eu preciso melhorar na minha abordagem, na minha comunicação, para que as pessoas passem a entender melhor. Eu sempre como protagonista, ok? Então essa é a primeira dimensão, treinamento técnico operacional. Agora a gente vai falar da outra parte, que é onde está o maior desafio, que é o treinamento comportamental, onde eu trabalho a habilidade, a pessoa saber como fazer ou como fazer bem feito, e a parte mais desafiadora ainda, que é a parte da atitude, que é o querer fazer. Por que o nível de desafio aqui é maior? Porque esse nível de aprendizado ele é muito mais subjetivo. Quando eu falo para a pessoa, vou te ensinar como fazer uma planilha no Excel, que é uma coisa bem prática, ele faz ou não faz. Agora, quando eu falo de uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, um desenvolvimento de uma habilidade, ele é subjetivo porque cada um de nós tem o seu próprio mapa mental. Cada um de nós tem os seus filtros e uma forma diferente de compreender aquilo que está sendo passado. Entende? Então, e mais do que isso, quando a gente está falando sobre mudanças, as pessoas têm níveis diferentes de resistência à mudança. Tem gente que eu trago uma proposta de mudança e a pessoa já está entrando em ação. E tem gente que tem que ser muito convencida de que ela tem algo a ganhar com a mudança. Então isso é muito importante que a gente entenda. Por quê? Porque quando a gente faz um treinamento ou um processo de desenvolvimento comportamental,
a gente nunca pode partir do pressuposto que a pessoa que me ouviu falando, ela vai mudar. Na maioria das vezes a pessoa não muda. E é por isso que quando a gente fala de um processo de treinamento comportamental, existe um método que é: você faz a aplicação, você faz o acompanhamento com a supervisão, você avalia e você dá os feedbacks. Lembra que eu falei para vocês que você tem um processo de preparação, aplicação e a parte posterior que envolve avaliação e manutenção? É disso que eu estou falando. Por quê? Porque quando a gente está falando de mudanças, o simples fato de passar por uma aplicação, por um treinamento, isso não significa que a pessoa vai mudar. Na verdade, é muito mais difícil do que a gente pensa, tá bem? Então é assim. E deixa eu só ver se minha cola tá correta aqui, gente. Isso, tá? O que eu ia dizer para você é o seguinte, que existe então uma distância muito grande entre a pessoa ir para um treinamento, ela querer mudar e ela conseguir mudar. E é por isso que a minha recomendação para você, líder, é assim: às vezes você faz o maior esforço para uma pessoa entrar num processo de mudança e essa pessoa não muda. A nossa tendência natural é achar que essa pessoa está nos sabotando ou está nos boicotando, quando na verdade, muitas vezes, o problema é que a pessoa simplesmente não está conseguindo mudar. Ela ainda não tem recurso interno para fazer a mudança. Por isso que desenvolver pessoas é realmente uma questão de priorização. Porque se eu estou com você, se eu quero te desenvolver, eu faço o meu esforço, mas eu não tenho o retorno de você, se não tem o seu desenvolvimento, eu preciso me responsabilizar e mudar a minha abordagem. Porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca, acreditando que as pessoas vão mudar quando elas estão estagnadas, estão travadas, porque elas simplesmente não conseguem. Ok? Isso é muito importante que um líder entenda quando ele vai trabalhar essa visão de desenvolver pessoas. Líder, fez sentido para você isso? Isso aqui é muito importante que você entenda, tá? As pessoas nem sempre elas mudam e não é porque elas não querem, é porque elas não conseguem. Faz sentido para você isso, líder? Coloca para mim aqui, por favor. Deixa eu ver se eu trouxe... trouxe sim o que precisava até aqui. Agora deixa eu ver o que nós temos aqui de vocês, para ver se faz sentido para vocês tudo isso. Vamos lá, vamos lá. Nossa, quanta coisa bacana que veio aqui que eu não tive tempo de olhar, vou olhar agora. Faz sentido? A Lê Kaisa na gestão? Sim, perfeito, Lê. Não é só para gestão, viu? Isso é para tudo na vida. Excelente comentário. Daniel, tenho que ter objetivo com o time, aonde estou e aonde quero chegar. Para isso, como é muito importante. Sim, Daniel, ó, vem comigo. Na verdade, eu diria o seguinte, quando você tem clareza de onde você quer chegar, o como, ele praticamente surge. Agora, o problema é que a maioria fica lutando com o como sem saber o onde, e aí é muito esforço para pouco resultado. Fez sentido, Daniel? Coloca para mim aí, tá bom? Paula, seja bem-vinda. Gostei, Lê. Esse aqui é o da Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer, qualquer caminho tá certo, beleza. Guilherme, Emilson, Jana. Obrigado, Renato. Seus feedbacks são sempre muito importantes para mim. Muito obrigado, viu? Vem cá, vamos lá. G, exatamente esses 10% é a aferição, é o termômetro se foi alcançado. Boa, G, ó, Jéssica, é o seguinte, ó, excelente observação, tá? Então vem comigo, o que a Jéssica tá falando aqui? Eu falei que nós temos 60% na preparação, 30% na execução e 10% no pós. A Jéssica está falando, esse 10% é a aferição, é a avaliação. Sim, mas é mais do que a aferição. É quando você faz as pequenas correções de rota depois, para que as pessoas se mantenham na trilha do desenvolvimento. Quando a gente está falando de um treinamento que é técnico operacional, é só a aferição, Jéssica. Agora, quando a gente está falando de um treinamento comportamental, é a aferição e a correção de rota, ok? Fez sentido para você? Coloca para mim aqui, por favor, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Débora, o terno é muito importante? Não entendi. Ou você digitou errado, ou você está incomodada com a minha camiseta home office hoje, Débora. Me conta aí, por favor, tá bom? Ok, João Paulo, sim, tem a ver com o perfil de cada pessoa. Cris, ok, maravilha. Paulo faz muito sentido, Xuxa faz muito sentido, Júlio, Marins, a falta de interesse também, eu tenho que querer.
A falta... Débora, não entendi o que você colocou aqui da falta de interesse. Eu não sei se está me falando da falta de interesse da equipe, de aprender. Se foi isso, a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Eu sou líder. Eu me proponho a desenvolver pessoas. As pessoas não estão interessadas, então eu preciso, enquanto líder, fazer aquela pessoa perceber que desenvolvimento é fundamental para ela. Então aí entra o meu feedback. Se eu tenho uma equipe que está acomodada, que não está querendo se desenvolver, o meu papel é trabalhar o feedback, mostrando ganhos e perdas para que essas pessoas queiram aprender. E mais do que isso, para que elas se comprometam com o aprendizado e com o desenvolvimento. A responsabilidade inicial é minha. Agora, se eu vou lá, se eu dou feedback, se eu mostro o caminho e a pessoa não está interessada em se desenvolver, talvez seja a hora de pensar num processo de corte, ok? Porque hoje, no mundo, não dá para pessoas ficarem acomodadas na zona de conforto sem melhorarem continuamente. E por uma razão muito simples. O que eu sei até hoje me trouxe até aqui, mas só isso não me leva para o próximo passo, porque os desafios a cada dia se tornam maiores. Então, ter uma equipe acomodada é algo assim inaceitável. Eu, como líder, provoco, questiono, eu faço a provocação para a pessoa mudar. Mas se a minha equipe não responde a isso, é hora de repensar se essa pessoa precisa ou deve continuar na minha equipe, ok? Muito boa a consideração, tá? Emilson, sim, cada pessoa tem sua característica, cada um tem um mapa mental. Daniel, perfeito, legal. Deixa eu dar um joinha para quem chegou depois, para o Denis, por exemplo. Obrigado, Jéssica, então entendi que entendeu. Ah, legal, então o retorno, beleza, Débora. Tava preocupado com a minha camiseta, falei, não tô agradando. Obrigado, Débora, valeu. Muito chato ficar na supervisão da pessoa o tempo todo, muitas vezes a pessoa não quer mudar. Então, Cris, acho que respondi a sua colocação, tá? Se a pessoa não quer mudar, então aí talvez essa pessoa não deva estar na minha equipe, ok? Adorei, Patrícia, adorei. Hoje você me facilitou a vida, né? Obrigado, viu? Facilitou. Estamos implantando a gestão de resultados na empresa que trabalho e essa aula... Sim, e olha, Patrícia, você já é minha aluna do LR? Eu não tenho certeza, tá? Eu tenho 4 Patrícias na última turma do LR. Eu não sei se uma delas é você. Mas se não, eu sugiro que você pense nessa possibilidade, tá? Porque se você está entrando com gestão de resultado, o LR vai te ajudar bastante, tá bom? Vamos lá, João Paulo, não adianta fazer, tá na hora de mudar, perfeito. Mauro, nesse caso é muito para você conhecer o... Não, Mauro, nesse caso não, em qualquer caso, conhecer a minha equipe é fundamental. Eu não sei se você já me ouviu falando sobre isso, Mauro, mas assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito. O líder, ele precisa enxergar a equipe dele como uma floresta. Então ele conhece como um todo aquela floresta. Mas ele reconhece a particularidade de cada uma das árvores. Então, ou seja, eu conheço minha equipe como um todo, mas eu sei exatamente quem é cada um e quais são as particularidades de cada um. Se a gente não tem essa visão generalista do todo e individual das pessoas, a gente não consegue fazer uma boa gestão, ok? Então, sempre conhecer meu liderado, tá? E como eu costumo falar para vocês aqui, conhecer o liderado é muito mais do que aquilo que ele fala. É aquilo que eu consigo pescar e sentir daquilo que ele não está falando, ok? Olá, Denis, seja bem-vindo, meu amigo. Então, bora lá. Vamos só fazer uma recapitulação rápida, porque como eu falei, hoje é um passo a passo, tá? Passo 1. Então, eu vou priorizar o desenvolvimento de pessoas, porque eu acredito nisso. Passo 2. Eu não faço treinamento cumprindo tabela em piloto automático. Eu faço todo o planejamento do que eu quero que aconteça, de qual a transformação que a minha equipe precisa passar. E para isso eu sempre penso, qual a mudança que se a minha equipe tiver, o meu resultado vai ser melhor. Terceiro passo, entender a diferença metodológica entre um treinamento técnico, operacional, e um treinamento comportamental que envolve habilidades e atitudes. Quarto ponto, e esse eu queria que você prestasse muita atenção, porque isso aqui tem muito gestor que erra na hora de pensar em desenvolvimento. Eu preciso ter muita clareza enquanto líder de quais são as minhas forças e quais são as minhas limitações para desenvolver a minha equipe. É assim, ó. Eu, enquanto líder, eu não sou obrigado, eu nem devo saber tudo.
Ou seja, eu não sou a pessoa certa para desenvolver a minha equipe em todos os pontos, desde o técnico operacional até o comportamental. A não ser que eu seja muito bom em treinamento, a não ser que seja muito bom. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me fazer uma pergunta. Para que a minha equipe possa sair desta posição e chegar nessa posição, quem seria a melhor pessoa para conduzir esta parte de capacitação ou de treinamento? Tem alguém aqui na empresa que poderia contribuir de uma forma legal, que poderia fazer isso sozinha? Tem alguém que poderia fazer isso junto comigo, então a gente faz uma parceria? Devo trazer o meu líder para fazer parte disso? Eu tenho uma estrutura de treinamento, de recursos humanos que pode me ajudar com essa parte operacional disso, com a parte conceitual? Então eu me faço essa pergunta. Eu sou a pessoa mais adequada para fazer este processo aqui de levar a minha equipe do ponto A para o ponto B? E aqui, líder, se você tem recurso, sempre avalie a possibilidade de trazer um especialista. Por que eu te falo isso, né? E não é para vender os meus treinamentos em company, mas assim, eu como especialista, eu sei que as empresas acabam tendo um custo-benefício muito maior quando levam um especialista para poder desenvolver equipe, em alguns aspectos, do que tentar fazer tudo de uma forma caseira. Por quê? Porque às vezes o esforço que você tem, o custo que você tem, traz um resultado muito pequeno. E quando você tem um especialista, ele consegue fazer com que as coisas aconteçam melhor e mais rápido, ok? Então essa é a primeira parte, você avaliar o seu real poder de transformação e avaliar se vale a pena ou não trazer um especialista, uma consultoria para te ajudar. Só que tem um detalhe aqui que é muito, muito, muito importante. Não confunda pedir o apoio de um especialista ou de contratar uma consultoria em treinamento e desenvolvimento, não confunda fazer isso com delargar, com largar a coisa na mão de outra pessoa, com terceirizar. E eu te garanto isso, muitos gestores cometem esse erro. Ele contrata uma consultoria e ele simplesmente larga o problema na mão da consultoria. Ele não acompanha o processo. E tem gente que faz ainda pior. Gente, eu vejo isso direto. O gestor me contrata a minha consultoria para fazer um treinamento, e esse gestor às vezes ele nem aparece no treinamento que eu estou dando. Ou seja, ele joga na mão de um terceiro, de um estranho, para fazer um trabalho que é dele. Que ele está, na verdade, contratando para fazer um processo que faz parte da responsabilidade dele. Então ele traz o especialista, mas ele não está jogando junto. E ele passa uma mensagem terrível para a equipe dele, de que ele não está interessado naquele processo. Então assim, aquilo que você pode fazer, faça você. Aquilo que você precisa de ajuda, peça ajuda. Aquilo que você precisa de uma ajuda profissional, traga ajuda profissional se você tiver recurso para isso. Agora, ao fazer isso, seja com um profissional, seja com alguém te apoiando, não se esquive do processo. Você tem que estar o tempo todo se fazendo presente, trocando ideias e deixando muito claro o que exatamente você quer que aconteça. E eu vou te falar isso por uma razão muito simples também, líder. Ó, show, Diego, show! Isso se chama transferência de responsabilidade e é exatamente, e não pode fazer isso. E Diego, vou te falar um negócio. Muito líder faz isso. Transfere a responsabilidade. E assim, nossa, eu fiquei tão entusiasmado com o que você falou aqui, que eu até esqueci o que eu ia falar. Deixa eu tomar minha água e me recuperar e lembrar o que eu ia falar. Sobre essa questão do líder, que ele terceiriza e ele não acompanha. Nossa, acho que eu esqueci, gente. Esqueci, aí eu vou lembrando ao longo do caminho. Deixa eu ver. Terceiriza. Brisei agora. Sabe quando dá aquele branco? Deu um branco agora. Ele vai, terceiriza, passa para a equipe dele, não acompanha, joga na mão da consultoria. Brisei, gente. Viajei na maionese agora. Vai voltar depois. Depois o lampejo volta e eu falo para vocês, tá bom? Gente, então essa questão que o Diego coloca aqui de não transferir a responsabilidade faz sentido para você? Coloca para mim aqui. Ah, já sei, lembrei. É assim, ó, o que acontece? Eu vou contar para vocês o bastidor, tá? Então assim, é a fofoca do processo. Tá aqui o Rufinão, amigão, parceiro, que já esteve em treinamento comigo ou me conhece no treinamento. Eu tenho uma empresa de consultoria. Eu vendo treinamento para as empresas. Então, é claro que eu quero vender. Para que eu possa vender, eu preciso ouvir o que a empresa quer. Se a empresa me traz um briefing bem trabalhado, eu consigo chegar mais longe.
Se a empresa me traz um briefing meia boca, o meu treinamento não vai ser tão bom. Então o que acontece? Quando as pessoas estão me contratando, eu procuro fazer as perguntas, olha, o que você quer, aonde você quer chegar, como é que vai ser e tal. Quando o líder ele vem junto comigo, a gente vai muito mais longe. Mas tem líder que ele parece que fica de saco cheio de começar a dar informação, ele não quer pensar onde quer chegar, por quê? Porque na cabeça dele, aquele treinamento é uma tarefa, ele tem que cumprir aquela tarefa, e não uma coisa focada em resultado. Então eu quero um resultado e o treinamento, o desenvolvimento, ele é um caminho para eu chegar lá. Então, como ele está focado na tarefa, ele fica de saco cheio de ter que pensar. Ele não pensa. Ele terceiriza a responsabilidade e joga na mão da consultoria. E é claro, né, gente, é diferente, porque por mais que um profissional ele seja capacitado metodologicamente, a pessoa que entende a necessidade daquela equipe é o líder. Se ele joga isso para o outro, a coisa não vai funcionar. Gente, faz sentido isso para você? Faz sentido o que eu estou falando para você hoje aqui? Sobre essa questão de terceirização? Me conta aqui se faz sentido ou não faz sentido, tá bom? Então olha só, enquanto vocês estão falando aí se faz sentido ou não, se vem o joinha, só queria lembrar com você os pontos, tá? Isso aqui eu aprendi com o meu amigo Marcelo Guedes, que ele me cobrou isso numa live. Aliás, gente, ó, segredinho pra vocês aqui, tá? Eu acho maravilhoso, porque assim, eu tenho recebido muitos feedbacks da live. Meus amigos que participam aqui, minha audiência, me manda direct falando, Flávio, olha, você pode melhorar nisso, você pode melhorar naquilo, e eu tenho procurado melhorar realmente com os feedbacks. Então, esse meu amigo Marcelo Guedes, ele me mandou depois uma mensagem, me ligou e falou, Flávio, olha, você precisava fazer um checkpoint em cada live que você dá, trazendo fazendo ali uns bullet points, né, que a gente chama, para as pessoas compreenderem. Então, super legal. Hoje, eu tomei uma bronca do meu visagista, que é o cara que cuida da minha imagem, né? Ele tava me falando, Flávio, você tem falado com a cabeça baixa, você tem que levantar, mudar a posição e tal. Então, assim, essas coisas são super importantes pra gente, né? E a gente tem que estar aberto para aprender, né? Então, esse meu amigo Marcelo, ele me falou dos bullet points, então, bora lá. Já vou chegar em você, Polito. Então, ó, passo 1, né? Acreditar. Passo 2, a gente realmente entender claramente o que a gente quer com o treinamento. Passo 3, saber como que eu vou trabalhar o comportamental e o técnico. E o passo 4, ter a clareza de até onde eu consigo ir para desenvolver a minha equipe e saber a hora de pedir ajuda sem transferir a responsabilidade, ok? Então, os 4 passos. Para onde que a gente vai agora? Deixa eu ver se nós temos tempos aqui. Temos. Para onde que a gente vai nessa parte final da nossa conversa? Eu quero trazer para vocês algumas dicas muito práticas para você implementar no seu dia a dia, inclusive agora que você está em home office. Pô, Flávio, dá? Claro que dá, não tem nenhum problema de você fazer esse trabalho com a sua equipe estando à distância, porque a gente tem ferramentas para isso, eu quero te explicar como faz, tá bom? Deixa eu só ver aqui as dúvidas. Patrícia... Ô Patrícia, assim você me quebra, porque a gente tá em um momento de quarentena. Mas eu fui sim, viu? Eu fui sim, precisava, tava com a cabeleira enorme, preparadinho, máscara e tal, mas fui porque não tinha mais jeito de ficar largado igual eu tava, viu? Obrigado, Lê, obrigado, viu? Vamos lá, Polito, quando você fala isso do líder não estar com você, lembrei da frase da palestra que eu tive hoje. Às vezes este líder está acomodado com o cargo e não tem ambição nem propósito na versão. Excelente, Polito, nossa, perfeito, perfeito. Na verdade, sabe o que eu te diria? Que esse líder que está acomodado com o cargo, ele está correndo um risco enorme, enorme. Porque, como eu falei, aquilo que trouxe ele até aqui não garante que vai mantê-lo no próximo passo. E nessa acomodação, ele corre um risco muito grande. O problema é que às vezes a gente nega tanto pra gente isso, a gente tem tanta preguiça de dar um passo além, que a gente nega isso pra gente, corre um risco e quando vem, a gente recebe a guilhotinada, a gente vai sofrer com isso e fica procurando culpados. Ah, mas a culpa, a empresa fez isso, o cara tinha 30 anos de empresa e foi mandado embora. Tudo bem, mas o cara ficou 30 anos acomodado. Então, sabe, assim, faz todo sentido isso. Eu sei que é polêmico, eu não quero estar nessa polêmica com vocês, mas a gente tem que estar atento a isso, né? Porque não tem mais espaço pra gente acomodada, né? A concorrência, em todos os níveis, ela é muito presente, tá bom? Então, bora adiante. Esse tipo de não é comprometido com o processo. Perfeito, é isso mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, gente, dicas práticas para você colocar no seu dia a dia. Primeira dica que eu queria te passar.
Imagino que você, líder, faz reunião com a sua equipe. Então, se você não faz reunião periódica, seja essa reunião semanal, seja reunião quinzenal, você já está errado. Você precisa fazer. Flávio, mas reunião toma tempo. Se a reunião for improdutiva, toma tempo. Se você tiver uma reunião produtiva, ela te faz ganhar muito em performance e resultados. Então, fazer uma reunião periódica com a equipe é super importante. Semanalmente é super importante. Faça reuniões curtas, rápidas e focadas em 2 ou 3 grandes objetivos, ok? Então, reuniões. Só que qual é a minha dica para você? Usar a regra do 50 por 50. O que é isso? 50% do tempo da sua reunião você vai focar em objetivos e resultados estratégicos que você tem. Então, o que as pessoas precisam saber, o que precisam fazer e quais as informações a serem passadas. Então, a reunião serve para isso. 50%. Os outros 50% você vai usar para trabalhar com o desenvolvimento da sua equipe. Então, como é que você pode fazer isso? Jeito mais simples. Primeiro, combina o jogo com a sua equipe. Gente, ó, a partir de agora, nossas reuniões vão ser assim. Metade do tempo vai ser para a gente trabalhar necessidade da empresa, da equipe, 50% para desenvolvimento. Um jeito que você pode fazer. Pega um livro. Então, um livro por semana. Pega esse livro, separa os capítulos, igual a escola mesmo. Fulano, você vai cuidar do capítulo de 1 a 3, Beltrano do capítulo de 4 a 7 e você do capítulo de 8 a 10. E aí são 10 capítulos, cada um cuida de um capítulo, as pessoas vêm para a reunião e fazem uma apresentação para toda a equipe. Então isso mesmo, é igual a gente fazia na escola, jogralzinho de escola. Qual que é a importância disso? Não é o momento da apresentação. É que para chegar naquele momento, todo mundo teve que ler pelo menos um livro. Porque todo mundo tem que ler. Porque quem é que vai ser besta de na hora de uma reunião que o fulano está apresentando, você pergunta para o outro qual é o entendimento dele dessa passagem. Então é isso, você vai trabalhar com o livro. Flávio, tem que ser livro? Não, pode ser filme, pode ser um vídeo. Você pode pegar um vídeo meu do YouTube. Então, ó, você vai lá no meu canal, escolhe um vídeo, pede para as pessoas assistirem e para alguém, para 1 ou 2 pessoas explicarem. E é assim, ó. Você tem 10 pessoas na sua equipe. Você não vai pedir para as 10 prepararem conteúdo. Naquela reunião você pede para 2, para 3, na outra você pede para mais gente. Você vai criando um ciclo de aprendizado nessa equipe para que as pessoas comecem a estudar cada vez mais. Olha que legal. E aí a pergunta que você vai se fazer. Tá, e qual é o meu papel nesse processo? O seu papel é... Seu papel são 2. Você tem 2 papéis. Primeiro, você vai fazer a preparação de qual o conteúdo relevante que a sua equipe tem que aprender a estudar para trazer na reunião de desenvolvimento. E segundo, durante a reunião, você vai ser o provocador, você vai questionar as pessoas, fazer muitas perguntas e levando as pessoas a fazerem conexão daquele conteúdo com a necessidade da equipe no dia a dia. Aí está a sua grande habilidade, é provocar as pessoas para sair daquele conceito para a prática do dia a dia. Então assim, você vai fazer a sua equipe pensar como que aquele conceito pode ser transformado em melhorias que vão gerar mais resultados. E vou te dizer uma coisa, essa prática ela é muito simples e todos os líderes que colocaram em prática isso, eles tiveram uma transformação incrível na equipe e na empresa. Super simples de fazer, o que precisa é ter a disciplina para colocar em prática, ok? Bom, Flávio, como que eu posso fazer isso neste momento de quarentena? Do mesmo jeito. Você vai fazer a reunião assim, igual a gente está fazendo. Passa o conteúdo, põe todo mundo para estudar, divide o conteúdo em partes e a galera vai estudar. Sabe o que vai acontecer? Nesse momento onde as pessoas estão em casa assistindo a live do fulano, a live do Beltrano, assistindo o pagode, assistindo o show, que é super legal e que eu tenho assistido várias lives, mas as pessoas podem, além de tudo isso, ter o momento delas de conexão com você. E esse momento de conexão não é só para falar da empresa, do desafio, do problema, mas é também uma chance de aprendizado. Simples assim, é só a gente colocar em prática. Onde começa tudo? Na vontade. E da onde vem a vontade? Do fato de acreditar que desenvolver a minha equipe é uma prioridade e que isso vale muito a pena. Gente, eu acredito demais nisso porque eu vejo o resultado que isso traz. Eu vejo isso a todo momento nas empresas, nas equipes. E eu tenho muito tempo de experiência com isso. São mais de 25 anos trabalhando nessa área. Então, assim, ponha em prática.
E vou dizer mais para você antes de terminar nosso tempo aqui. O que eu queria recomendar para você, líder que está aqui comigo, para quem vai assistir essa live gravada depois. Hoje foi uma live diferente. Eu trouxe um conteúdo denso para você, só falando, não tem PowerPoint, não tem slide. Talvez pense na possibilidade de rever essa live gravada depois, anotando os pontos e criando o seu plano de desenvolvimento. Normalmente nas lives eu trago uma coisa um pouco mais superficial. Hoje a gente tinha combinado isso, vocês me pediram conteúdo mais profundo e eu aprofundei. Mas eu tenho certeza que só com isso, só você me ouvindo uma vez, você não vai absorver tudo que você poderia desse conteúdo. Então vai estar gravado 24 horas aqui no ao vivo e a partir de amanhã vai estar no canal. Inclusive quando você for lá no canal, o que você faz? Se você não tiver inscrito ainda, já faz sua inscrição, dá uma olhada no canal e veja quais os conteúdos que você pode usar ali para já começar a trabalhar com a sua equipe, tá bem? Minha dica para você. Deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês colocaram. Enquanto isso, eu gostaria muito que vocês já me dessem um feedback, se valeu o nosso papo de hoje, se vocês gostaram desse formato, se vocês acharam que ficou bacana, se tem alguma sugestão, alguma coisa não do conteúdo, mas da nossa interação que tenha ficado faltando. Coloca pra mim, porque ouvir você é muito importante. Tô adorando ver os coraçõezinhos chegando aqui, ó que coisa linda, que coisa legal. Boa, Cris, troca de conhecimento, dinâmica de troca de conhecimento muito rica e simples, Jéssica, não custa nada fazer isso, tá bem? Não precisa de consultoria, não precisa contratar profissional, é só você com a sua equipe. E como foi dito aqui pela Cris, valorizando os talentos individuais. Deixa a galera, isso gera comprometimento, engajamento, muito legal. Gente, ó, estou vendo só feedback positivo aqui, fico muito feliz. Mas se tiver alguma observação, alguma crítica, alguma sugestão, traz para mim, por favor, tá bom? Adri, você tá aqui comigo? Eu? É. Eu vou colocar um desafio diferente pro pessoal hoje, tá bom? Tá bom. Gente, ó, qual o desafio hoje que eu queria deixar para vocês, tá? Então aquilo lá, né? Primeiro a fotinho, né? Fazer a fotinho, colocar colocar no seu stories, me marcar, coloca lá Papo com o Líder, com o Flávio Lettieri, me marca lá que eu quero depois poder responder para vocês. Isso é super importante, tá bom? E eu vou deixar o desafio para vocês hoje, no feed, tá? Eu queria que você colocasse para mim o seguinte: o que você vai fazer de prático para melhorar o desenvolvimento da sua equipe? De tudo que você aprendeu, o que você vai colocar em prática agora ou em breve para ter uma equipe melhor. Porque nós aqui é o nosso Papo com o Líder, aqui são pessoas diferenciadas, são pessoas que buscam conhecimento, são pessoas que querem aprender, e o mais importante para mim é que você pegue tudo isso e possa colocar em prática para trazer resultado para você, para sua equipe, para sua empresa, tá bom? Então eu vou pedir para você colocar isso. O que você vai fazer com esse conhecimento que você teve hoje para você poder colocar em prática e ter resultados? Flávio, você falou tanta coisa, você vai fazer igual aqui, ó, a Marena que chegou aqui agora. A Marena chegou agora, o que a Marena vai fazer? Ela vai ver essa live gravada depois. Se você quiser, assiste de novo a live gravada, anota os pontos e pensa, como eu vou colocar tudo isso em prática, tá bom? Então, ó, recapitulando os desafios. Primeiro, não é nenhum desafio, é o meu pedido, né? De você fazer aí, colocar no seu stories, me marcar, que eu vou querer muito te ver, tá bom? Aliás, a Adriana já tá me falando que tem gente que já está fazendo isso, já agradeço, que bom. Assim, a energia já tá chegando, tá? Segundo, responder para mim lá no feed a questão do que você vai colocar, tá bom? Pronto, aí o Denis já tá colocando para mim aqui, ó. O Urbaneja é meu amigo Denis, melhorar a dinâmica em grupo e dar um up. Denis, eu vou pedir para você colocar isso para mim no feed, beleza? Ótimo. Aldecir, obrigado pelo feedback aqui, tá? Outra coisa que eu queria pedir para vocês também, que eu pedi no começo da live, algumas pessoas chegaram agora, é o seguinte. Eu coloquei no meu stories de hoje uma como é que chama? Uma enquete, tá? Para entender aonde que o calo do líder mais aperta. Eu gostaria muito que, se você puder, vai lá no meu stories e preenche para mim. Porque eu fiquei muito surpreso com as respostas que eu tive. Eu imaginava na minha cabeça
que o maior problema do líder era uma coisa e eu tô descobrindo que é outra. Mas eu não quero tirar essa conclusão antes de ouvir a sua opinião. Então, por favor, vai lá no Stories e coloca pra mim. Flávio, do que você tá falando? Tô falando do seguinte, eu fiz uma pesquisa lá que é assim. Das sensações aqui abaixo, qual é a mais doída para um líder? Eu queria que você pensasse nisso. Ó. Sente no seu coração, imagina você passando por isso como líder, o que doeria mais para você? Você sentir que você não está capacitado, falta capacitação, falta competência para você para liderar uma equipe? Isso dói muito. O quanto dói? É o que mais dói? Deixa eu te falar o resto aqui. Dói para você hoje não se sentir ouvido pela sua equipe, então você fala, mas parece que aquilo que você fala a equipe não está ouvindo, as pessoas não colocam em prática aquilo que você está pedindo para as pessoas fazerem. O que dói para você é o fato de olhar para a sua equipe e ver que as pessoas não estão comprometidas com o trabalho, então falta comprometimento para a tua equipe. O que mais dói para você é o fato de você olhar, ver que a sua equipe está desmotivada e não saber como motivar as pessoas, é isso que mais te incomoda? Não, Flávio, o que mais me incomoda é que hoje eu tenho muito medo de ser demitido. Eu tô com medo da demissão. Essa é a minha maior dor, minha maior preocupação. Tá bom. Minha maior dor é sentir que a minha equipe não me respeita como líder. Eu me sinto um pouco insignificante porque eu tô lá, mas as pessoas não me enxergam como líder. Poxa, o que mais me dói é que a minha empresa não me reconhece. Eu faço todo o esforço, mas a minha empresa não reconhece o meu trabalho, a minha dedicação. O que mais dói para você? Eu queria que você me contasse isso, então eu queria que você fosse me contar isso lá depois no meu stories de hoje, porque eu estou fazendo uma pesquisa, eu quero entender o que acontece, porque quanto mais eu te entendo, mais eu consigo trazer um conteúdo bom para você, tá bom? Agora, me ajuda com uma coisa, se você tivesse que de bate pronto me responder agora isso, qual a dor que mais pega para você hoje? Ou nenhuma disso, nada disso faz sentido? Aí minha pergunta é, o que mais te incomoda hoje enquanto líder? O que você, se pudesse aprender, ou se você pudesse mudar, o que seria importante para você se sentir melhor? Me conta que vai ser super importante, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês enquanto isso. João Paulo, muito show. João Paulo, eu gostei também, eu achei que foi legal. Eu tô saindo da live com uma sensação assim de que foi legal, que foi conteúdo. Meu único medo é ter trazido conteúdo demais, então ter o feedback de vocês é importante, tá? Muito bom, Flávio, a Vanessa deu um joinha. Então, galera, é o seguinte, eu acho que é isso. Alguém de vocês tem alguma pergunta que queira trazer nesses minutinhos finais aqui? Para quem não chegou no começo, eu tava falando, legal, você fala, a equipe não tá nem aí. Isso pra mim, João Paulo, era uma coisa que é uma das coisas que eu achei que mais fosse aparecer, que é você não ser ouvido. Você fala e parece que ninguém tá nem aí que você tá falando. É como se estivesse falando com a parede. Isso é uma coisa horrorosa, né? É por isso que eu peço tanto feedback pra vocês aqui, porque às vezes eu tô falando, eu falo, gente, mas será que tá fazendo sentido? Por isso que eu pergunto tanto. E é muito duro quando você fala e parece que a coisa não rola, né? Então, Débora, você sabe que a falta de comprometimento foi uma das coisas que mais apareceram até agora. E eu achei que não fosse esse seu maior incômodo, né? Mas apareceu muito isso. Então eu tô começando a suspeitar que esse é um problema mais presente hoje para os líderes. Não quero garantir isso ainda, não quero afirmar, mas a suspeita que eu tenho é essa, né? Deixa eu ver aqui do Antônio, muito conteúdo. Legal, Antônio, legal. Antônio, me fala uma coisa, você sente que dá para aplicar isso com a sua equipe? Você, na verdade, é até mais fácil, porque você já teve uma caminhada muito grande comigo, como você fez o LR inteiro, mas dá para colocar isso em prática? Maria Lira, falta de comprometimento. Maria, acho que você tinha colocado isso, inclusive, acho que você tinha até colocado no Stories para mim, né? Eu acho que você já até respondeu o Stories, não tenho certeza, né? Depois eu vou checar isso lá, para não ter a resposta duplicada. Jéssica, o que você ajuda a desenvolver aliados na equipe? Excelente, Jéssica, excelente. Vamos lá. Ótima pergunta. É assim. Aqui, Jéssica, daria até uma live nova, mas eu vou responder para você de uma maneira bem objetiva, porque daqui a pouco acaba o nosso tempo de live. Se eu não conseguir responder aqui para você direito, depois eu trago esse conteúdo novamente, tá? Mas é assim. Enquanto líder, eu tenho que ter uma clareza muito grande de em que posição que está cada pessoa de aprendizado na minha equipe.
E aí, quando eu tenho pessoas que já estão no nível mais elevado, trazê-los como aliados é muito importante. Jéssica, o Instagram está me falando que eu tenho mais 14 segundos de live. Vou pegar a tua pergunta e vou guardar para uma próxima. Então aqui fica o meu tchau para todos vocês e uma ótima semana que vai acabar agora. Abraço, gente. Valeu!